E Fabian Bustos é o novo técnico do Santos Futebol Clube, o argentino de 52 anos, que fez toda a sua carreira no futebol equatoriano, rescindiu o contrato com o Barcelona de Guayaquil e é aguardado nos próximos dias para ser apresentado oficialmente como novo treinador do Peixe. A expectativa é que entre domingo e segunda-feira ele chegue ao Brasil, né, para começar já aos trabalhos. Então, o técnico que estará, né, na beira do campo ali contra o Novo Horizontino será o auxiliar Marcelo Fernandes. Vamos aqui, neste vídeo, apresentar um pouco, né, de como que o Barcelona de Guayaquil jogava com o Fabian Bustos e também, só mostrar rapidinho aqui, o site do Santos, né, já anunciando oficialmente a chegada de Fabian Bustos. Santos e técnico Fabian Bustos chegam a acordo. E tem umas aspas aqui também do presidente Andrés Rueda, que diz o seguinte: a proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o departamento de futebol, buscamos a melhor opção no mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo, Fabian Bustos, é o que disse o presidente do Santos, Andrés Rueda. E aí, só um breve resumo aqui da carreira do Bustos, para que vocês possam conhecer, que o próprio Santos, né, divulgou. Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura, Macará e Delfim, até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020. Começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfim e levou a equipe ao inédito título do campeonato equatoriano na temporada de 2018-2019. Vale ressaltar também que com o Delfim, ele pegou o time na segunda divisão, né, levou para a elite e depois conquistou o campeonato nacional. E aí, continuando, após a campanha vitoriosa, Bustos foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país, né, o Campeonato Equatoriano. Ele foi eleito o melhor técnico do Equador em 2019 e 2020. Então, um resumo aí, né, que o Santos colocou no seu site oficial. E só para a gente complementar, né, algumas questões do Bustos, ele também foi semifinalista recentemente, né, na última edição da Libertadores, quando o Barcelona de Guayaquil caiu para o Flamengo, né? Eliminou o Fluminense, venceu o Santos nas duas vezes que enfrentou, né, a gente na Libertadores, venceu na Vila Belmiro e venceu no Equador. Inclusive, daqui a pouquinho, vou até colocar alguns frames, né, dessa partida que perdemos para o Barcelona de Guayaquil. Mas vamos entender agora quem é Fabian Bustos, né? E esse é o momento que você pega o link desse vídeo e manda para aquele seu amigo santista que ainda não conhece Fabian Bustos, né? Inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês um resumo que o próprio Fabian Bustos enviou ao Santos apresentando, né? Porque só para a gente contextualizar aqui como que o Santos chegou ao Fabian Bustos. Tinha outros nomes, né? O Ricardo Soares, que era do Gil Vicente, tinha também o Renato Paiva e também o Fabian Bustos. E o Santos foi entrevistando esses treinadores para saber tanto a questão financeira como também como eles pensam sobre futebol, o conhecimento que eles possuem sobre o futebol brasileiro e principalmente sobre o Santos Futebol Clube. Essa foi a parte de um material que foi enviado pelo Fabian Bustos, né, ao Santos, onde fala sobre o sistema de jogo e as principais características. Então, utiliza sistemas como 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-3. É uma equipe polifuncional com bastante versatilidade e rotação. As variações ocorrem de acordo com o adversário, a localidade e também com o momento técnico de seus jogadores. Busca o jogo ofensivo, as equipes costumam marcar muitos gols e sofrem poucos. Forte jogo tático. Muita mobilidade no ataque, com chegada de muitos jogadores. Isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho,
né, algumas imagens do Barcelona de Guayaquil atacando, inclusive do último jogo, tá? Separei algumas estatísticas e algumas imagens também do último jogo do Barcelona de Guayaquil que demonstra exatamente isso que está escrito. Então, muita mobilidade, né, com chegada de jogadores no ataque, realização de triangulações e profundidade dos laterais. Então, mais uma vez, o que a gente estava comentando nos últimos vídeos, a importância dos laterais do Santos irem para cima, se apresentarem, ajudarem os nossos pontas, Lucas Braga ou Marcos Guilherme e também o Ângelo do outro lado. E utiliza a pressão alta sobre os adversários ainda no campo rival e rápida recuperação ao defender. Então, esse aqui é o material, tá? Que o Fabian Bustos mostrou ao Santos Futebol Clube. Vamos agora algumas características que eu separei e também tem algumas coisas até que um pouco negativas que ele terá que trabalhar um pouco nesse time do Santos, principalmente pela característica atual do nosso elenco. Então vamos inicialmente com a principal característica, que eu acho que se encaixa muito bem com o Santos, é montar equipes competitivas que não são financeiramente muito fortes. Hoje o Santos está pagando as suas dívidas, tem uma meta, né, de, quem sabe, até o final do mandato do Andrés Rueda, que é uma promessa dele, ficar mais forte financeiramente. Mas hoje o Santos não se dá o luxo, né, de promover loucuras, de contratar grandes jogadores, gastar muito dinheiro em contratações. Então, o Bustos, de uma certa forma, se encaixa nesse perfil, né? Monta equipes competitivas com pouco, né? Mas, obviamente, precisa de reforços. Não quer dizer que o Santos, então, não vai contratar? Não, precisa contratar, né? Outra coisa, sabe se adaptar ao adversário. Então, tem um estilo de jogo que ele pode ser mais propositivo, dependendo do time, e pode ser um pouco mais reativo, dependendo da equipe também. Uma coisa interessante em relação ao Bustos é exatamente isso. Quando o time está jogando de uma forma mais reativa, ele está ali esperando o erro do adversário. E quando acontece esse erro, diferente do Santos, do Carille, tem um contra-ataque rápido. Óbvio que isso também acaba se encaixando com a característica dos jogadores, mas o Santos tem no time jogadores rápidos. Tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, o Lucas Pires, tem o Madison. Então tem como você conseguir ter, né, um contra-ataque rápido, para que você não dê tempo para que o time adversário consiga se recompor defensivamente, né? A gente também falou sobre o esquema preferido, né, que ele mais utiliza, que é o 4-2-3-1, e principalmente os defensores, zagueiros e volantes possuem uma importância muito grande no começo das jogadas, né? Então precisam ter aquela saída de bola de qualidade, os zagueiros, os volantes, que também precisam, né, saber marcar, principalmente para que você consiga ter, né, um setor defensivo um pouco mais protegido. Por quê? Porque os laterais nos times do Fabian Bustos avançam demais. Então, se os laterais avançam, corre o risco, né, de você ficar um pouco mais desprotegido defensivamente. Então, precisa dessa boa recomposição dos volantes e também dos zagueiros. Uma característica negativa, né, dos times do Fabian Bustos, especialmente o do Barcelona de Guayaquil, é que tomava muita bola nas costas. Então, assim, tinha zagueiros lentos e, de uma certa forma, jogava com uma linha de marcação um pouco mais alta e aí não conseguia ter aquela recomposição, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é um problema, né, do time do Fabian Bustos. No Santos, não temos jogadores nem tão lentos e nem tão rápidos. Eu acho que sim, zagueiros medianos, né? Por exemplo, agora, se colocar um Luiz Felipe, que é um zagueiro um pouco mais lento, talvez o Santos possa ter problemas, né? Então tem que montar o setor defensivo do Santos com os volantes e também com os zagueiros de uma forma que a gente não fique desprotegido, já que a tendência é que o Madison, ou o Auro, ou o Lucas Pires, ou o Felipe Jonathan, né, estejam mais avançados. E aí também tem a questão de bola aérea. A bola aérea do Fabian Bustos também preocupa tanto em escanteio como falta lateral, né? Que é uma coisa que o Santos vem sofrendo desde 1912, desde a sua fundação. O Santos adora tomar gol de bola parada, então é um ponto também que precisa ser trabalhado.
Agora, vamos mostrar algumas imagens para ilustrar tudo isso que a gente falou, né? Dessas características do Fabian Bustos, como o Barcelona de Guayaquil se portou contra o Universitário, partida pela Libertadores, onde venceu por 2-0. Nesse lance aqui, o Barcelona estava vencendo por 1-0, né? Aos 25 minutos do segundo tempo, e estava colocando pelo menos 7 jogadores no campo de ataque do adversário, com 3 jogadores dentro da área. Então, outro lance aqui também que eu separei, praticamente o time inteiro do Barcelona no campo de ataque do time do Universitário. Uma postura também bem agressiva, buscando ampliar o marcador, né? E só para vocês terem uma noção, a gente vai falar sobre as estatísticas gerais, mas tivemos 6 finalizações do Barcelona de Guayaquil nos 20 primeiros minutos do jogo contra o Universitário, né? Então, essa busca por fazer o gol, por finalizar, é bem presente nos times do Fabian Busto, principalmente quando ele sente que dá para o time avançar, né, agredir o time adversário. E quando os jogadores pegam a bola, estão ali próximo da área, não tem aquela enrolação de ficar tocando. Pega e chuta. Por isso que vocês vão observar daqui a pouco, né, com as estatísticas, o número alto de finalizações, né? Então, só para a gente ilustrar aqui, 65% da posse de bola desse jogo contra o Universitário, 26 chutes contra 6 do time do Universitário, né? E desses 26 chutes, 6 foram em direção ao gol contra 1 do Universitário, 7 chutes foram defendidos, 11 finalizações dentro da grande área e 15 finalizações fora da grande área, né? E agora, o jogo contra o Santos. Peguei, quando eles venceram o Santos por 3-1, alguns frames também, né? Esse aqui é o gol do Caio Jorge, que o Lucas Braga acaba finalizando, o goleiro defende, dá o rebote para o Caio Jorge, e o Caio Jorge faz o gol. Depois até aconselho que vocês assistam, né, os melhores momentos dessa partida contra o Santos para vocês visualizarem melhor. Mas é basicamente isso, né? Olha como o setor defensivo do time do Barcelona tá perdido. Caio Jorge totalmente livre, 4 jogadores prestando atenção no Lucas Braga, mas o Caio Jorge totalmente livre para fazer o gol de rebote. Esse outro lance aqui que eu separei é o gol do Damian Dias, que é o cara do time do Barcelona de Guayaquil e é um jogador, em termos de característica, muito importante para o time do Fabian Bustos. Ele precisa desse meio-campista que saiba chegar de surpresa, né? O Damian Dias, né, nesse lance que ele faz o gol, ele chega de trás e já chega finalizando. É como eu falei, não tem enrolação. Prepara para chutar, o cara já chega chutando e não tem muita enrolação. Até difícil a marcação para o time adversário, né? Porque geralmente você fica esperando aquele toque. Não, os times do Fabian Bustos não tem muita enrolação quando está de frente para o gol. E é basicamente isso, né? Chegaram ao ataque contando com o Damian Dias, que fez o gol, com mais 3 jogadores, né? E acabaram conseguindo fazer o gol. Esse outro gol aqui também acaba que, de uma certa forma, muitos jogadores no campo do Santos têm um toquinho que desmonta totalmente a defesa santista e o jogador do Barcelona de Guayaquil, né, que vai receber a bola, acaba saindo na cara do gol do João Paulo, que também, mais um gol que não teve enrolação, né? Do jeito que recebeu, pegou e finalizou. Então, é basicamente isso o time do Fabian Bustos. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, do que ele pensa de futebol, tanto de forma ofensiva e defensivamente. Eu acho que o grande problema é alguns ajustes defensivos que ele precisa colocar nesse time do Santos, que o Barcelona de Guayaquil estava sofrendo, né, nessas últimas temporadas e que o Santos também está sofrendo, né? Então precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa ter um ano competitivo, que ele está acostumado a fazer lá no futebol equatoriano. Espero que ele consiga fazer aqui no Santos com os jogadores que nós temos, mas principalmente com novos jogadores. Acredito que agora, com a contratação do Fabian Bustos, o Santos vira a chavinha e começa a pensar em reforços para principalmente, né, que ele consiga jogar da melhor forma possível com o elenco do Santos e que a gente não passe, né, por tantos apuros assim, igual passamos em 2021. Mas me conta aqui nos comentários se você gostou ou não da contratação de Fabian Bustos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.